Olá, eu sou Paulo Bisagio, engenheiro de saúde e segurança, sócio responsável técnico da Bisagio Engenharia do Trabalho. Esse mês de agosto a Bisagio faz 24 anos e é com muita alegria que a gente vem aqui falar com vocês. Todo ano a gente faz uma surpresa, dá um presente para os nossos clientes e esse ano não vai ser diferente. A gente pensou numa série de 3 vídeos falando sobre uma das principais mudanças que vão ocorrer no ano que vem na gestão de saúde e segurança do trabalhador, que é a implantação do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Por que essa mudança é tão importante? Porque a gestão de saúde e segurança do trabalho, a nossa conhecida SST, vai deixar de ser uma gestão tradicional, que muitas empresas encaram como sendo burocrática ou como até mesmo sendo mal necessária, e vai passar a ser uma gestão estratégica, onde a SST vai desempenhar um papel fundamental nos resultados da empresa, inclusive nos resultados financeiros. A empresa vai precisar administrar melhor os seus adicionais de insalubridade e periculosidade, os seus recolhimentos tributários, previdenciários, na questão do RAT ajustado. Em relação aos resultados financeiros, existem 3 grandes aspectos a serem considerados. O primeiro é a própria legislação trabalhista, que trata dos adicionais de insalubridade e periculosidade. O segundo se refere à previdência social, onde a gente tem o e-social, que é uma realidade para muitas empresas e para outras em breve será, a questão dos financiamentos do custeio da aposentadoria especial, o RAT ajustado em função do seu FAP, que leva em consideração acidentes e doenças do trabalho, e por fim o último aspecto que seria da justiça do trabalho, um gerenciamento de riscos ocupacionais bem feito permite documentos melhores e também defesas melhores no caso de reclamações e ações trabalhistas. O GRO ele é baseado no ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act. Então, só existem 4 grandes etapas. O Plan, que é o planejamento, a empresa deve levantar a situação atual, ou seja, o quanto ela paga de adicional de insalubridade e periculosidade, quais são seus recolhimentos tributários que são feitos ou que não são feitos e deveriam ser, se existe muita reclamação trabalhista, se existe muito afastamento por doença do trabalho, doença profissional ou acidente de trabalho, enfim, levantar como é que está a situação atual da saúde e segurança no trabalho dentro da empresa. Feito isso, ela tem que estabelecer uma política de saúde e segurança no trabalho. Tem que ser uma política clara, objetiva, com metas, com objetivos. E por fim, fazer um planejamento estratégico. Nesse planejamento deverá ser levado em consideração a cultura da empresa e o estágio de desenvolvimento de SST na própria empresa. Não adianta a gente querer sair do 0 ao 100, sem passar pelas etapas intermediárias. Então a empresa tem que entender qual é a cultura de sua empresa, se é uma cultura mais de prevenção, se é uma cultura mais de fornecimento de API, e ir modificando aos poucos para melhorar o desempenho de SST. A segunda etapa é o Do, fazer. Definido o planejamento estratégico, terá que ser definido também um planejamento operacional, onde as ações deverão ser implementadas com prazos, com metas, com responsáveis. A terceira etapa é o check, que é a verificação. Essa verificação deverá ser feita através de indicadores de saúde e segurança. Não só taxas de gravidade e taxas de frequências, que são mais comuns para as empresas, mas outros indicadores que evidenciam o melhor desempenho de saúde e segurança na gestão. Por fim, o ACT, que seriam as melhorias contínuas, as ações que são necessárias para o melhor desempenho, inclusive na questão de gestão de mudanças. E mudança é tudo que a gente está tendo nos últimos tempos, seja com pandemia, seja com as mudanças de legislação, seja com os novos desafios que se impõem. Uma vez que a empresa tenha definido a forma como fará o gerenciamento de riscos ocupacionais, ela deverá elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR. Esse PGR terá 2 grandes etapas. A primeira será um inventário de riscos e a segunda, um plano de ação. Esse inventário de riscos, a empresa deverá
antecipar e reconhecer os possíveis fatores de riscos existentes, sejam eles físicos, químicos e biológicos, como já eram feitos no PPRA, e além deles, a gente terá que fazer o levantamento dos riscos ergonômicos e psicossociais e dos riscos de acidente ou mecânicos. Uma vez estabelecido esse inventário, a empresa terá que definir um plano de ação para tratar desses riscos reconhecidos, seja através de medidas de controle de engenharia, seja através de medidas administrativas, seja através de medidas individuais ou quaisquer outras medidas. Porém, não são todas as empresas que precisam elaborar o PGR. Algumas empresas estão dispensadas dessa elaboração. As MEIs, as microempresas individuais, estão dispensadas de elaborar o PGR. O contratante deverá incluir os MEIs nos seus PGRs. Outras empresas que estão desobrigadas a elaborar o PGR são microempresas ou empresas de pequeno porte, de graus de risco 1 e 2, que não tenham reconhecidos riscos físicos, químicos e biológicos durante a fase de levantamento. Por fim, as micro e pequenas empresas que não possuem SESMIT poderão utilizar uma ferramenta que será disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para levantamento e identificação dos seus riscos. Talvez seja uma ferramenta parecida com uma ferramenta europeia chamada OIRA, O-I-R-A, onde as empresas vão preenchendo um passo a passo de forma automática para poder chegar numa matriz de decisão dos seus riscos. Então é isso. Nesse primeiro vídeo a gente abordou a importância do GRO e do PGR, a sua data de implantação em março de 2021. No segundo vídeo a gente vai abordar dois grandes grupos de assunto. O GRO, quem é o responsável e o que deve constar desse gerenciamento, e o PGR, vamos falar um pouco mais sobre inventário de riscos, sobre o nível de risco ocupacional e sobre o plano de ação, ok? Te espero em breve.